estar aqui na casa do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem, na verdade eu quero fazer os agradecimentos, perdão, estou um pouco nervoso. Quero agradecer a Deus por esta maravilhosa oportunidade que Deus tem me concedido. Agradecer a confiança do pastor também, dos regentes desse trabalho, o irmão Lívia, a irmã Jair, a irmã Taída, e a toda a igreja a qual está aqui presente. Meus irmãos, eu convido aos irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, de Colossenses. Está no livro depois de Filipenses. Glória a Deus. Esqueci de falar, o capítulo 3, versículo 20. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém? Bom, que diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Os irmãos podem nos assentar. Irmãos, para que a gente venha entender um pouco deste capítulo, deste versículo, é necessário a gente entender um pouco do contexto do que estava acontecendo na igreja de Colossos. O apóstolo Paulo, que é o autor deste livro, enquanto estava pregando as boas novas, meu Deus, estou muito nervoso. Jesus. Enquanto o apóstolo Paulo estava pregando as boas novas de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, obrigado, irmão. Bom, em suas viagens missionárias, não se sabe ao certo, mas provavelmente foi a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ao pregar as boas novas, mostrando Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador em Roma. Paulo é preso por pregar as boas novas, e sabemos que em uma dessas viagens, o apóstolo Paulo, ele conhece um homem chamado Epáfras. Epáfras é um homem muito importante para este livro de Colossenses. Epáfras, ele não se sabe ao certo se Epáfras é o fundador da igreja de Colossos, mas ele tem uma missão muito importante de levar notícias ao apóstolo Paulo. Epáfras mostra boas notícias aos santos de Colossenses. Nós vemos aqui em Colossenses 1, do versículo 3 ao 4, que Paulo se alegra porque os irmãos de Colossenses tinham uma fé firmada em Jesus Cristo e tinham uma comunhão com os irmãos. Paulo também se alegra porque ele viu que o evangelho das boas novas estava trazendo muitos frutos, Muitos irmãos que estavam perdidos estavam cada vez mais, estavam frutificando, e muitos que estavam perdidos estavam sendo achados por Cristo Jesus. Assim, no capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo fala que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus. Meus irmãos, a carta aos Colossenses, ela tem dois tópicos muito importantes. O primeiro tópico é que o apóstolo Paulo ele mostra a centralidade de Cristo em nossas vidas, Cristo como Senhor em tudo, Ele inicia exaltando a posição de Cristo como nosso Criador, sustentador e cabeça da igreja, porque muitos santos em Colossenses estavam com dúvidas sobre a fé, porque existiam famosas doutrinas que biblicamente não eram corretas, as famosas heresias. Então, para se combater essas falsas doutrinas, o apóstolo Paulo responde exaltando a supremacia de Cristo. Nós vemos aqui no versículo 15 ao 18 do capítulo 1, que o apóstolo Paulo fala: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Paulo, mais uma vez, ele demonstra a supremacia, a divindade de Cristo. E ele nos ensina uma lição muito importante, que é através de Jesus Cristo, que é não só a base da nossa fé, mas Cristo, ele tem que ser ao todo. Porque se nós, meus irmãos, não tivermos Cristo em nossas vidas, nós cairemos. O pecado sempre está ao nosso redor. Se a gente não vigiar, não tiver cuidado, a gente vai cair. Então o apóstolo Paulo, ele dá isso como lição para mostrar a divindade, ou seja, a centralidade de Cristo. E o segundo tópico muito importante sobre a carta aos Colossenses é exatamente sobre as heresias, as falsas doutrinas, ensinamentos que desviavam da verdade, Toda doutrina que tira Cristo do centro ou tenta adicionar algo à cruz é heresia. O apóstolo Paulo alerta
aos irmãos de Colossenses. Assim nós vemos no capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Nós sabemos que naquela época era muito comum as pessoas idolatrarem vários deuses, né? Então era muito difícil as pessoas com aqueles costumes, doutrinas, seguirem a Cristo verdadeiramente. Então o apóstolo Paulo, ele tem uma missão muito difícil de mostrar aos irmãos em Colossenses cuidado sobre essas falsas heresias, né? E naquela época havia um movimento chamado gnosticismo. Era um movimento que negava a humanidade de Cristo Jesus, né? E afirmava que somente a fé em Cristo não era suficiente pela salvação. Eles colocavam também a observância da lei de Moisés como sinônimo de salvação, sendo que nós muito bem sabemos que não é mais pela lei de Moisés, e sim pela graça nós somos salvos. Também existiam naquela época rituais religiosos, né, como abstinência de prazeres ou alimentos, né? Então essas falsas doutrinas estavam confundindo a fé dos colossenses, e Paulo, através quando ele mostra do que eles deviam fazer, que era colocar Cristo no centro de tudo, muitos cristãos acabaram levando isso para si e muitos frutificaram nas fé, né, meus irmãos? Então a gente tem que tomar muito cuidado também com as heresias que hoje em dia se aplicam em nosso meio, porque não é porque naquela época existiam heresias que hoje também não possam existir. Muitos se pregam sobre a palavra, mas não se prega verdadeiramente sobre a palavra. Se prega sobre um falso Cristo que não é biblicamente correto. Se fala sobre teologia da prosperidade, por exemplo. Jesus nunca prometeu que nos daria carro, casa, mas prometeu algo que excede todo bem material, que é a salvação. Porque antes estávamos perdidos, mas agora temos a salvação em Cristo Jesus. Temos a vida pela vida, que é provenientemente de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, quantos vídeos, pregações e conselhos você tem ouvido que parece bonito? Não, meus irmãos, eu estou cuidando, né? Então, o apóstolo Paulo, em Colossenses 2, no versículo 8, ele fala para que a gente venha tomar cuidado, né? Para que ninguém faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Porque, meus irmãos, muitas coisas neste mundo, elas têm uma certa sabedoria humana que é muito interessante, mas por meio da fé, ela é muito perigosa, porque através da sabedoria humana, a gente pode desviar os nossos caminhos, porque a sabedoria que vem da Bíblia, que vem da palavra de Deus, ela não é humana, ela é celestial, meus irmãos. Então, quantos vídeos, pregações e conselhos você tem ouvido que parecem bonitos, mas não tem base na palavra? Se você não conhece a Bíblia, qualquer discurso bonito pode te desviar. Então é necessário que nós colocamos nossa fé totalmente em Cristo Jesus, não apenas uma parte, mas totalmente. E meus irmãos, Deus tem falado através de muitos pregadores e pregadoras aqui. Ele tem falado para que a gente venha buscar de dia e de noite essa palavra. Porque, meus irmãos, eu tenho pouco tempo de convertido, mas pela misericórdia do Senhor, está muito difícil de ser crente, de verdade. Então, se a gente não colocar nossa fé total em Cristo Jesus, a gente vai cair, meus irmãos. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3, do versículo 1 ao 2, ele fala assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. O apóstolo Paulo, mais uma vez, enfatiza a importância de nós buscarmos a palavra verdadeiramente. Não é apenas lermos, meus irmãos, mas é aplicarmos em nossas vidas, porque não adianta nada eu ler um versículo, mas eu não aplicar em minha vida. É necessário eu aplicar e poder mostrar para as pessoas, né, que Cristo habita em nós, né, meus irmãos? Então, mais uma vez, é muito importante, meus irmãos, que, claro, alguns irmãos trabalham, mas é importante a gente tomar muito cuidado com as heresias. Mais uma vez eu me alegro, meus irmãos, porque para mim quinta-feira é um dos melhores dias que tem aqui, porque se fala muito de doutrina. Eu quero também elogiar o pastor Josiano,
né, o co-pastor, o irmão Mateus, e o presbítero Moisés, porque a didática que eles fazem, meus irmãos, sobre as lições, para que a gente venha tomar cuidado com essas heresias, é muito maravilhosa, meus irmãos. Então, a gente entendendo um pouco mais do que o livro em si, ele se trata, nós voltamos ao versículo principal. Quando o apóstolo Paulo ele fala em tudo quanto fizerdes, ele não está apenas dizendo sobre a obra de Deus, ele está falando uma ação em tudo, seja na obra de Deus, no trabalho, em casa, no modo como nós tratamos as pessoas. Tudo deve ser feito com amor, com dedicação, como se nós estivéssemos fazendo pelo próprio Cristo Jesus. Por exemplo, a gente muitas vezes estuda, trabalha, e quando alguém pede algo para a gente tem que pensar que não é aquela pessoa que está pedindo, é como se fosse o próprio Cristo. Então nós não podemos entregar de qualquer maneira, nós devemos entregar com excelência, porque a gente não entregaria de qualquer maneira para Cristo Jesus, a gente entregaria o nosso melhor, meus irmãos, né? E assim como alguns exemplos, como o profeta Jeremias e Isaías, eles foram fiéis em pregar a verdade, mesmo quando foram rejeitados, porque obedeceram a palavra de Deus e não a aprovação dos homens. Então, meus irmãos, muito se vê na igreja as pessoas procurando cargos, posições que os homens dão, mas não buscam verdadeiramente o que o Senhor dá, né? Que é uma comunhão eterna, uma comunhão maravilhosa, né, meus irmãos? Então, cada vez mais nós temos que procurar ter uma comunhão com Deus, fazer a vontade de Deus e não querer agradar os homens, porque na palavra de Deus muitos foram rejeitados, nós teremos rejeitados também, mas não estamos fazendo isso pelos homens nem pelas mulheres, estamos fazendo isso por Jesus Cristo. Glória a Deus. E meus irmãos, depois de nós entendermos um pouco mais sobre o livro, há dois pontos muito principais que este livro, que eu pedi direcionamento ao Espírito Santo, me entregou. Os dois principais pontos se referem a zelo e também um ponto muito importante, que é o comodismo. O zelo é uma palavra de expressão de amor verdadeiro. O amor, ele e o zelo estão profundamente ligados. Quando amamos algo, alguém, nós não entregamos algo assim. Eita, meus irmãos, me deu um branco agora. Nós não entregamos. Eita, glória a Deus, glória a Deus. Quando amamos algo, alguém de verdade, nós nos dedicamos verdadeiramente. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Tito, eles alertam os irmãos a terem zelo em suas boas obras, ou seja, nós devemos entregar tudo a Deus verdadeiramente com amor e não por obrigação, né? E como nós podemos demonstrar zelo por Deus? Através do meio, né, da oração. A oração ela tem que ser constante, tem que ser o tempo todo, meus irmãos. Não podemos ficar um dia sequer sem orar. A gente muitas vezes não fica sem se alimentar durante um dia, a gente já passa mal. É a mesma coisa com Deus. Quando a gente deixa de orar, a gente está priorizando as coisas da carne do que a Deus. Então esse é um dos pontos também. O outro ponto é a leitura da palavra, que tem que ser constante. A gente tem que o tempo todo se alimentar com as coisas de Deus, porque assim como o apóstolo Paulo falou, a gente tem que pensar, tem que buscar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo, né? O outro ponto muito importante seria na própria igreja, no ministério. Precisamos trabalhar com dedicação à obra, né? Seja pregando, louvando, seja fazendo qualquer coisa, né? Por isso, meus irmãos, que mais uma vez eu agradeço a Deus por participar desta igreja, que eu vejo que é uma igreja tão maravilhosa. A comunhão de Deus aqui é linda, meus irmãos. Hoje em dia é difícil de encontrar uma igreja onde a gente vê o agir do Espírito Santo, onde a gente vê a palavra sendo pregada. Hoje em dia não existe mais, meus irmãos, quer dizer, perdão, é muito difícil a gente entrar numa igreja e ver a palavra sendo pregada verdadeiramente. Hoje não se prega mais sobre a base do Evangelho, que é a cruz do Calvário, que é a renúncia, que é a santificação. Hoje em dia não se vê mais. Então, meus irmãos, que por mais que muitas vezes a palavra seja dura, nós devemos agradecer. Agradecer porque muitas vezes o pastor pega no nosso pé, né? A palavra muitas vezes pega no nosso pé, porque é importante que nós venhamos a melhorar. Nós não podemos continuar na mesmice, devemos melhorar cada vez mais, meus irmãos, né? Porque tempo cada
cada vez mais está ficando difícil. E se nós, mais uma vez, não estivermos firmados na presença de Jesus Cristo, nós cairemos, né, meus irmãos? Então, devemos ser muito gratos por esta igreja, né? E mais uma vez, através de todas essas coisas, nós buscaremos amadurecer na fé, através do crescimento espiritual. Então, através da oração constante, da leitura da palavra, da comunhão com os irmãos, nós cresceremos na fé, né? Temos muitos exemplos bíblicos, como por exemplo, Davi demonstrou zelo quando decidiu construir um templo para Deus. Neemias mostrou zelo ao reconstruir os muros de Jerusalém. E meus irmãos, se os irmãos quiserem acompanhar também, abram as vossas Bíblias em Mateus 9, do versículo 37 ao 38, que falará sobre a parábola da seara, né? A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Meus irmãos, eu pedi mais uma vez que o Espírito Santo me desse mais outras passagens, e é muito tremendo de saber que são poucas as pessoas que se disponibilizam para o Evangelho. São poucos aqueles que querem realmente padecer pelo nome de Cristo. São poucos aqueles que querem levar a palavra da salvação nas portas. São poucos aqueles que realmente querem servir Jesus Cristo verdadeiramente. Então, meus irmãos, nós devemos ser gratos sempre a Deus. E não desista porque o processo está difícil. Há muitas pessoas que precisam de você. Eu sou a prova viva disso, meus irmãos, que através de um bom testemunho de um irmão, eu estou aqui firmado pela misericórdia do Senhor. Pode não parecer, meus irmãos, mas muitas pessoas olham para nós, muitas pessoas olham para vocês, e muitas pessoas padecem, muitas pessoas sofrem porque não tem essa palavra. Nós devemos levar a palavra que nos salvou, a palavra que nos manifestou a presença de Cristo Jesus, né? E assim como está em Isaías 6, quando Isaías ele tem os seus lábios purificados através de Deus por um anjo, Deus fala o seguinte: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, meus irmãos, através da purificação, através da regeneração que nós temos através de Cristo Jesus, nós temos o desejo, a disponibilidade de levar a palavra do Senhor Deus. Antes que nós estávamos perdidos e agora fomos achados, nós temos que levar essa palavra para aqueles que padecem, para aqueles que sofrem. Aleluia! Nós temos que estar dispostos a caminhar, pois mais uma vez são poucos aqueles que querem trilhar o caminho do Evangelho. Aleluia! Temos que ter compaixão, meus irmãos, pelas almas. Diversas almas têm um anseio da palavra de Deus, mas poucos são os que levam. Poucos são aqueles que querem realmente levar essa mensagem que mudou as nossas vidas, né? A gente não tem que olhar pela aparência das pessoas, né? Muitas vezes no trabalho, na escola, na faculdade, somos perseguidos, somos difamados, mas nós temos que ter misericórdia, nós temos que ter amor por essas almas, porque o que está nela não é ela verdadeiramente, mas o inimigo. Nós temos que ter amor, porque antes nós estávamos também perdidos, né? E através dessa palavra nós somos resgatados, né? Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, mais uma vez, nós temos que buscar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar, né? Porque muitos hoje em dia vêm para a igreja pela bênção, pela coisa que Deus pode te abençoar. Não, meus irmãos, nós temos que vir aqui para entregar, não para receber, para entregar o nosso melhor a Deus, não por interesse, né? Assim como os apóstolos, que por mais que tinham muitas dúvidas quando Jesus pregava sobre as parábolas, né? Eles permaneceram firmes até o final. Nós temos que seguir o exemplo do próprio Jesus Cristo, que serviu com humildade, meus irmãos, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né, meus irmãos? Isso é tremendo. Glória ao teu nome, Jesus, aleluia, né? A intimidade com Deus, ela transforma a nossa vida verdadeiramente, né? Todo serviço a Deus deve ser feito com amor e com dedicação, sem esperar recompensa, seja no louvor, na pregação ou em qualquer serviço. Devemos fazer tudo com amor, pois não estamos fazendo para qualquer um, estamos fazendo pelo próprio Cristo querido, e padeceu por nós, meus irmãos. A verdadeira transformação vem da intimidade com Deus. João foi o apóstolo mais íntimo de Jesus,
e por isso recebeu grandes revelações que se encontra aqui no livro de Apocalipse. A intimidade com Deus nos leva a ter um coração puro e zeloso. Glória a Deus. Aleluia. Agora, meus irmãos, eu falarei alguns exemplos, algumas histórias bíblicas, né? A gente vê que Abraão obedeceu a Deus mesmo sem saber para onde ia. Isso é lindo demais. Meus irmãos, a gente tem que ser assim também. Por mais que não saiba o que Deus possa fazer em nossas vidas, nós temos que obedecer, porque não estamos sozinhos, meus irmãos. Estamos com a melhor presença que este mundo não pode oferecer. Estamos com o Espírito Santo. Nós vemos aqui, meus irmãos, que José manteve o seu caráter em tempos difíceis, em tempos de injustiça. Ele preferiu, meus irmãos, ser misericordioso com seus irmãos, né? Ele preferiu fugir daquela mulher e preferiu manter o seu caráter, porque aquele que vive para Cristo verdadeiramente, ele não foge, ele mantém o seu caráter. Daniel preferiu a cova dos leões a desobedecer a Deus. Isso é lindo demais, meus irmãos. Nós hoje em dia vivemos na Babilônia. Meus irmãos, o pecado está ao nosso redor. A gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos. A gente tem que preferir as coisas de Deus. Não se iluda com as coisas que o mundo pode oferecer. O mundo, ele vem com a falsa verdade. Ela vem como se fosse algo verdadeiro. Nós sabemos que não, meus irmãos. O inimigo, ele não vem com um anjo, com uma aparência toda feia, toda, né? Ele vem como um anjo de luz. Ele tenta enganar, meus irmãos. Então não ceda, não ceda. De verdade, não ceda, meus irmãos. E Jó, mesmo sofrendo, declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Nosso Redentor não está morto. Nós não seguimos a um Deus que está morto. Nós seguimos a um Deus que está vivo, que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. E daqui a pouco, meus irmãos, não se sabe nem o dia nem a hora, está para buscar a sua igreja, meus irmãos. Então, cada dia mais, através desta palavra, nós devemos nos preparar mais, meus irmãos. Porque assim como está escrito, ele virá como se fosse um ladrão, né? E aquele que estiver preparado, ele está vigilante, meus irmãos. Nós devemos que vigiar. Agora, né? Por exemplo, os apóstolos deixaram tudo por Cristo e foram fiéis até a morte. Se eles foram fiéis até a morte, nós devemos também ser fiéis. Por mais que nós sejamos perseguidos, por mais que a própria morte possa bater na nossa porta, nós devemos ter convicção. Convicção é a base do cristão também, meus irmãos. Porque se nós não soubermos quem estamos seguindo, nada adianta. Se eu não busco essa mensagem verdadeiramente, essa palavra, eu vou cair, meus irmãos. Não tem como. Nós devemos buscar essa mensagem verdadeiramente todo santo dia. Agora, depois de termos falado um pouco sobre muitos personagens, né, muitas pessoas bíblicas, nós falaremos sobre o maioral, o grande, que eita glória, aleluia, né, todos foram zelosos por Deus, mas agora vamos falar daquele que nos mostrou o que é zelo verdadeiramente. Falaremos sobre Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo é o maior exemplo de zelo verdadeiro. Ele não apenas pregou a verdade, ele viveu com paixão em entrega total à vontade de Deus. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós devemos viver com intensidade. Nós devemos viver com paixão. Por mais que Jesus Cristo, ele foi um homem comum, mesmo sendo Deus, nós devemos seguir verdadeiramente o seu exemplo. Nós vemos em Filipenses, no seu capítulo 12, versículos 5 ao 8, Jesus se humilhou, serviu e foi obediente até a morte. Ele não buscou a glória para si, mas viveu com zelo para o reino de Deus, mesmo que isso custasse a sua cruz, meus irmãos. E uma pergunta que faço para os irmãos: nós temos reagido com zelo santo diante das coisas que ofendem a santidade de Deus? Não é fácil, meus irmãos, porque muitas vezes no trabalho eu vejo muitas pessoas denegrindo, falando heresias, falando besteira sobre Deus, e muitas vezes eu me calo, né?
por muito medo, mas essa mensagem de hoje, Deus me fez criar coragem para empregar verdadeiramente, né, para que a gente venha a defender verdadeiramente essa palavra de Deus, porque muitos hoje em dia, meus irmãos, estão denegrindo essa mensagem, estão até retirando versículos. Nós devemos ter convicções, nós devemos ter amor, zelo por esta mensagem que nos purificou, que nos trouxe a salvação, glória a Deus. Nós devemos que preservar essa mensagem e levar para aqueles que estão perdidos, não pregar apenas coisas que convenham, mas pregar toda a mensagem de Deus, aleluia. Devemos estar dispostos a servir com o mesmo coração humilde de Jesus, mesmo quando nós não somos reconhecidos. Mais uma vez eu falo, não devemos vir para a igreja buscando cargos que o homem pode dar, não devemos vir para a igreja buscando aquilo que o homem pode oferecer, mas venha para Deus, porque Deus tem o chamado na vida de cada irmão e cada irmã que aqui se encontra. Venha por Ele verdadeiramente e não venha para o homem, glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, devemos também tomar muito cuidado sobre o comodismo. O comodismo, ele leva a gente a priorizar as coisas da terra e não verdadeiramente as coisas de Deus. Nós não podemos normalizar a igreja como se fosse um lugar que qualquer um pudesse visitar. Não qualquer um pudesse visitar, mas não podemos tratar a igreja como se fosse qualquer coisa. Nós devemos tratar a casa de Deus como um lugar santo. A casa de Deus deve ser tratada com reverência, deve ser tratada com respeito, com zelo, com amor, aleluia. Nós vemos também quando o pastor pregou sobre Eli, né? O sacerdote Eli não corrigiu os seus filhos, Deus julgou a sua casa. Então, meus irmãos, por mais que muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós caímos, nós devemos buscar uma vida com santidade, verdadeiramente em santidade, glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. E a pergunta que eu faço para os irmãos: será que você se acomoda da sua fé? Está esperando um sentimento para agir, quando Deus já te deu um chamado? Cuidado, comodismo é disfarce de frieza espiritual. Então, meus irmãos, nós, quando estamos em casa, nós não temos vontade de buscar a palavra. Muitas vezes não temos vontade de buscar, de orar, mas nós devemos fazer mesmo assim. Nós devemos buscar a Deus por mais que não bata a vontade. Haverá dias que o desânimo estará tão grande que nós não queremos buscar a Deus. Haverá dias que será tão difícil, meus irmãos, que nós não iremos querer buscar verdadeiramente. Mas nós temos que criar hábito. Assim como o presbítero Igor falou, não existe fórmula mágica. A gente tem que criar hábitos, todo santo dia buscar um momento para que nós venhamos a buscar verdadeiramente, seja de manhã, de tarde ou de noite. Nós temos que buscar a Deus. Não há um dia que se passe que nós não devemos buscar. É todo santo dia, porque mais uma vez, se nós vacilarmos, nós cairemos, porque o inimigo, ele está trabalhando o tempo todo para fazer com que a gente caia, né? Então, se a gente estiver firmado na rocha que é Cristo Jesus, nós não cairemos. Nós devemos ter muito cuidado, meus irmãos, que muitas igrejas estão se esfriando porque não estão priorizando a Cristo, não estão colocando Jesus como prioridade. Nós temos que colocar Jesus unicamente em primeiro lugar. Não temos que colocar pessoas, não temos que colocar coisas. Claro, a gente tem sonhos, tem objetivos, tem metas de vida, mas nós temos que colocar Jesus Cristo. Muitos vêm para a igreja e não buscam conhecer a quem Ele serve. Então, qualquer coisinha, qualquer palavra bonita, qualquer falsas doutrinas, a gente vê que pregam a palavra, mas não pregam verdadeiramente. Se a gente vacilar mais uma vez, nós cairemos, porque muitos não estão colocando Cristo verdadeiramente, não estão buscando, não estão tendo zelo na casa de Deus. Muitos vêm simplesmente por vir. Não, meus irmãos,
com amor, venham esperando, venham entregando a Deus, venham buscando em casa com a necessidade, meus irmãos, de entregar a Deus, não apenas de receber, né? Porque, meus irmãos, onde Cristo diz que resolveria os nossos problemas? Onde Cristo disse que através de eu seguir a Ele, Ele me daria casa, me daria apartamento, me daria bênçãos materiais? Ele nunca pregou isso, né? O Cristo querido disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome consigo a sua cruz. Meus irmãos, a caminhada é árdua, ela é difícil, mas no final vale a pena. Não ceda, meus irmãos, não ceda por discursos bonitos, por coisas que muitas vezes são agradáveis aos olhos humanos, mas não são agradáveis ao Espírito, né, meus irmãos? Tomem muito cuidado. Mais uma vez, Deus está falando todo culto para que nós venhamos a tomar cuidado, né? Deus tem usado muitas pregadoras para que a gente venha se firmar verdadeiramente na igreja, para que a gente não venha ter uma vida dupla, porque, meus irmãos, a coisa mais fácil de ter é uma vida aqui na igreja, porque é só eu colocar um terno, pegar a igreja e somente, mas agora a verdadeira batalha se dá da porta da igreja para lá. Isso que realmente é difícil, mas o apóstolo Paulo e o próprio Cristo disse que há como, meus irmãos, há como. Por mais que Jesus Cristo disse: Pai, afasta de mim este cálice, enquanto estava indo para a cruz, ele disse que não seja a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Nós devemos dizer isso a Deus, porque, meus irmãos, isso daqui é vida. Antes, é tão difícil quando eu me encontrava perdido. Era tão difícil, meus irmãos. A gente chorava, era tão difícil. Nós não tínhamos esperança. E quando Cristo mostrou no meu pior momento, meus irmãos, essa mensagem, por mais que seja difícil caminhar, porque negar a si mesmo não é fácil, meus irmãos, e cada vez mais está ficando difícil, porque muitos estão abandonando sua fé, mas nós devemos que ter amor, porque tantas pessoas precisam, assim como eu também precisava, não tinha esperança na minha vida, eu vivia como se fosse, sei lá, meus irmãos, uma pessoa que não tinha amor, sabe? Uma pessoa vazia, mas Cristo preencheu, e somente por Cristo Jesus Ele pode preencher o teu vazio. Então não permita, irmãos, que os obstáculos eles tirem Cristo Jesus da sua visão. Nós devemos ter amor, meus irmãos, nós devemos ter compaixão por aqueles que estão sofrendo. Nós devemos levar esta palavra que liberta, que cura, que salva, né? Nós devemos voltar àquele tempo, né? Por mais que eu seja novo convertido, eu sempre me alegro muito de escutar dos mais velhos, de como a igreja primitiva, né? A igreja de alguns anos atrás era tão avivada. E, meus irmãos, mais uma vez, eu me alegro muito por esta igreja, porque eu vejo que esta igreja é avivada. Muitos têm prazer em seguir Cristo verdadeiramente, muitos têm o amor. É tão maravilhoso de ver o Espírito Santo agindo na vida de cada irmão e cada irmã aqui, né? E é tão maravilhoso de saber que o Espírito Santo que habitava no princípio é o mesmo que habita em cada irmão que aqui se encontra. Glória a Deus, isso é lindo demais, meus irmãos. Aleluia. E há uma promessa muito maravilhosa para aqueles que fazem tudo com amor, com coração a Cristo Jesus. Se encontra em Colossenses 3, versículo 24, meus irmãos, né? O apóstolo Paulo diz: sabendo que recebereis do Senhor o galardão, glória a Deus, da herança, porque a Cristo o Senhor o servis. O apóstolo Paulo está dizendo que quando nós servimos, há uma promessa maravilhosa, há uma promessa que está nos aguardando, mas nós devemos fazer com amor, com zelo, com compaixão. Aleluia, glória a Deus. Porque o galardão da herança, meus irmãos, ele reforça a ideia do nosso trabalho. Nosso trabalho em Cristo Jesus não é em vão. Há promessas maravilhosas para cada irmão e cada irmã que aqui se encontra, meus irmãos, né?
Você que fará a obra de Deus será recompensado com o galardão da herança de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E hoje, meus irmãos, o Senhor não te chama apenas para escutar mais uma pregação, não te chama para apenas ver um simples instrumento tão falho e miserável. Não, Ele te chama para viver com fogo no coração, entregar nas mãos verdadeiramente. Chega de viver pela metade, meus irmãos. Viva com zelo, viva com propósito, viva por Cristo Jesus. Aleluia. Viva com intensidade. Não faça as coisas pela metade, mas faça completo. Aleluia, meus irmãos. Devemos que fazer tudo com zelo, porque o zelo, meus irmãos, ele nos leva a lugares que é inimaginável, né? Então, por mais que muitos possam te julgar, releve isso, meus irmãos. Você não está fazendo por homem, mais uma vez, não está fazendo por mulher, está fazendo pelo próprio Cristo. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Então, viva verdadeiramente para Cristo, não viva pela metade. Faça tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, né? Mais uma vez, não é apenas na casa de Deus, seja numa simples ação, seja num simples a fazer. Faça com todo amor, meus irmãos. Tenha convicção no seu coração. Venha buscar verdadeiramente saber quem é Cristo Jesus, né? Porque, meus irmãos, está cada vez ficando mais difícil. E se nós não estivermos firmados na rocha que é Cristo Jesus, nós cairemos. Nós vemos naquela passagem, né, que o homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha, e o outro sobre a areia. E uma coisa muito maravilhosa é que os dois passam pela tempestade. Nós também passaremos pelas tempestades, né? Tanto o ímpio quanto o crente. Os dois passarão por dificuldade, mas aquele que firmar a sua fé na rocha, que é Cristo Jesus, não cairá. Ele não cairá. Então, meus irmãos, mais uma vez, venha para a casa de Deus com o intuito de querer aprender mais, com o intuito de querer entregar mais o nosso melhor a Deus, né? Que nós venhamos a orar mais, a descer mais, a buscar verdadeiramente conhecer quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, quem é o Senhor Jeová. Porque, meus irmãos, nós devemos, Deus, Ele tem anseio, Ele tem pressa de usar a cada irmão e a cada irmã aqui. Deus tem pressa, mas Deus, Ele só vai fazer se nós dermos a liberdade a Ele fazer, né, meus irmãos? Nós devemos dar a liberdade para que Deus nos use, né, meus irmãos? Então, se nós não dermos, então nós não iremos para frente. Mas aquele que der, que tenha a vontade de seguir a Cristo verdadeiramente, Deus se agradará. Então, meus irmãos, mais uma vez, crie convicção em seu coração, crie a fé, né? Venha conhecer a Cristo, venha entregar, né, verdadeiramente, meus irmãos, glória a Deus. Porque antes nós éramos considerados filhos da ira, mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos resgatou, né? E mais uma vez, o apóstolo Paulo diz para que nós possamos a buscar as coisas celestiais, não são as coisas deste mundo, né? Nós temos que buscar as coisas de cima. E aqui, meus irmãos, essa Bíblia é a maior profecia de todos os tempos, é o maior livro de todos os tempos. Aqui vai ter a resposta de Deus para a sua vida, aqui vai ter a vida verdadeiramente. Não é só um livro que foi escrito por homens, não, foi inspirada pelo Espírito Santo, glória a Deus, que habita em cada um de vós. Aleluia, meus irmãos. Nós devemos nos preparar, porque somos noiva de Cristo, e o noivo está vindo aí. Nós devemos nos preparar, devemos estar com nossas lamparinas acesas, meus irmãos, né? Sermos prudentes verdadeiramente. Temos que ter comunhão com os irmãos, para que aquele que esteja caído, nós venhamos a dar a mão
para ajudar a se levantar. Não temos que ser crentes pensando só em nós mesmos. Temos que ajudar a cada irmã que está fraco na fé, né, meus irmãos? Temos que ter a compaixão como Cristo teve compaixão, porque Cristo também teve compaixão dos apóstolos. Porque imagina só, meus irmãos, o tanto de maravilhas, o tanto de parábolas, o tanto de mensagens. A gente ficava lendo a Bíblia, já fico com tanta dúvida, já não vem na minha cabeça. Imagina os apóstolos, mas Deus teve compaixão, Deus teve misericórdia, Deus teve paciência. Nós temos que ter a paciência de aprender e também ensinar. Nós temos que ter o amor verdadeiramente. Glória a Deus, né, meus irmãos? Né? Isso é maravilhoso. Glória a Deus, meus irmãos. Então, mais uma vez, nós temos que andar dignamente. Nós encontramos no Colossenses 1, no versículo 10, que o apóstolo Paulo fala que nós venhamos a andar dignamente perante ao Senhor. Não pode ser de qualquer maneira, né? Devemos que agradar a Deus em tudo quanto nós fizermos, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E esse conhecimento só vem através da palavra. Glória a Deus, né, meus irmãos? É maravilhoso estarmos firmes, né? Estarmos verdadeiramente em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, que nessa mensagem de hoje nós possamos acordar. Cristo está te chamando para que você acorde, para que você viva verdadeiramente para Cristo Jesus, né, meus irmãos? Para que você venha a buscar mais, a descer mais, a procurar mais, porque, meus irmãos, as promessas de Cristo, meus irmãos, meu Deus, é tanta coisa maravilhosa, meus irmãos, é tanta beleza que este mundo não pode oferecer. A paz que Cristo pode dar na sua vida, este mundo não pode nem se equiparar com as promessas celestiais dadas por Deus, meus irmãos. É lindo demais. A recompensa que Deus pode te dar não é em vão. Se Cristo te prometeu um chamado, se Cristo te prometeu algo em sua vida, Ele é fiel e justo para cumprir, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, meu Deus, nos ajude. Nós devemos ter disposição, meus irmãos, devemos ter amor, verdadeiramente, né? Porque hoje em dia são poucos aqueles que a gente vê luz, seja no trabalho, na rua. São poucos aqueles que querem levar a palavra, são poucos aqueles que querem levar aquilo que antes estávamos perdidos, mas agora nós temos a verdadeira luz, que é Cristo Jesus. Oh glória, aleluia, Jesus, meu Deus, nos ajude, porque através, meus irmãos, muitos têm dado mau testemunho, né? Eu não digo desta igreja, eu digo de uma maneira geral, porque vem de uma maneira de querer carros, querer cor, meus irmãos. Nós não podemos ser assim, meus irmãos. Nós devemos que vir à igreja unicamente por Deus, buscando zelo por Deus e não para o homem. Então, meus irmãos, mais uma vez eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade que Ele tem me concedido, e que mais uma vez que nós venhamos a entregar o nosso melhor, não por obrigação nem por responsabilidade, perdão. Que nós venhamos a entregar verdadeiramente, não por obrigação, mas por uma paixão intensa, porque Cristo tem paixão intensa por todos nós. E por que nós não teremos paixão por Ele? Teremos que ter amor verdadeiramente. E, meus irmãos, agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.